Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Hoje eu vou fazer aqui para vocês uma leitura atemporal também, que é uma mensagem para todos os raios da Fraternidade Branca. Eu vou deixar a minutagem aqui na descrição do vídeo com cada raio, tá bom? Então eu vou fazer para os 7 raios. Se você não sabe ainda quais são os seus raios regentes de nascimento, eu vou deixar aqui para você e também nos quadradinhos finais o vídeo que eu explico como calcular os seus raios regentes de nascimento, tá joia? E veja aí, claro, né? Assim você pode se conectar com quais raios você quiser. Esse vídeo vai ser postado no domingo, que é o dia do raio azul. Então, se você quiser também assistir, ou independente do dia que você estiver assistindo, né? Para ver aí. De repente você se conecta com o seu raio de nascimento, com o raio do dia, enfim, nesse vídeo que eu deixei para vocês aqui no card, vou deixar também nos quadradinhos finais, eu explico a conexão dos raios com cada chakra, com os dias da semana, com a numerologia, enfim. Então, veja lá, caso você não tenha assistido ainda, pode ser que te ajude, né? Todos os raios da Fraternidade Branca trabalham em conjunto de qualquer forma. Então, conecte-se aí com a energia que você quiser, é claro, tá bom? Que você sentir no coração. E eu tô com uma energia muito feminina, né? Assim, de todas as divinos femininos, né? Então, todas os complementos divino femininos dos mestres, né? As mestras ascensionadas, as arqueias. Estou com essa energia muito feminina hoje. Então, tô aqui, inclusive, com essa... Depois que eu percebi, não foi intencional, gente. Na hora que eu comecei a gravar, eu falei assim, nossa... dificilmente eu uso assim esse cordão dourado e me veio a vontade de usar ele hoje. E aí, essa energia do rubi dourado, né, do vermelho dourado, da minha mestra nada, que um dos raios regentes é o sexto raio. Então, assim, gratidão pela presença aqui dessas mestras maravilhosas, de todos os mestres também, é claro. Mas eu vou usar aqui esse oráculo, os artesãos da luz, tá bom? O tarô, meu Deus, tarô das deusas? Não. Tarô, gente, esqueci o nome, acho que é o tarô das deusas. É o tarô, é super feminino. Vou deixar aqui na descrição, inclusive, o link pra você. Me sumiu agora, assim. Das musas, ufa! Tarô das musas. E esse é o oráculo das deusas. Vou deixar aqui pra vocês. Eu tô deixando na descrição os oráculos e os tarôs que eu uso, que sempre perguntam, tá bom? Então vamos lá, vou te convidar um minutinho e claro, já deixa aí a sua aguinha, o seu copo d'água, a garrafa d'água, o que você quiser do seu lado, porque no fim do vídeo eu vou fazer uma magnetização de cura nessa água para você utilizar aí, para você beber, fazer uma purificação, se você quiser dividir com outras pessoas da casa, com o seu filhotinho de 4 patas, colocar no potinho dele. Eu sempre coloco no potinho da Tica aqui as águas, né, que eu vou magnetizando. Então, assim, fique à vontade, tá bom? Pode pegar uma garrafa, pode colocar lá no filtro para, né, distribuir aí para ir tomando durante os próximos dias, como você quiser, tá joia? Então se conecta um minutinho aqui comigo para se conectar com essa energia maravilhosa de luz da egrégora da Fraternidade Branca. Hoje estamos conectados a todos os raios, vamos receber mensagens para iluminar a nossa caminhada. Então deixa aí todas as aflições, os conflitos, as preocupações do lado de fora. Volte-se para o momento presente. Se possível, feche os olhos junto comigo. Inspira e expira profundamente, se possível, pelo nariz. Coloque a sua intenção neste momento. A sua intenção para o seu dia, a sua intenção para esse momento. Coloque todas as suas aflições, preocupações, dúvidas, medos na mão dos mestres, dos arcanjos, dos anjos, Elohim, serafins e elementais da Fraternidade Branca, para nesse momento pedir luz para sua caminhada. Eu venho nesse momento me conectar com os meus mentores, minha egrégora de luz, meus amigos espirituais, para pedir o suporte, a permissão, para fazer esse trabalho em conjunto e com a permissão dos mentores, da egrégora de luz, dos amigos espirituais de cada alma, cada coração que se conectar com essa mensagem, para que apenas as informações que tragam paz, luz, tranquilidade e orientação sejam trazidas até essa mesa. Agradeço a presença de todos aqui reunidos e agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Gratidão, assim é, está feito. Eu sou, eu sou,
eu sou. Vamos lá, então. Gente, eu acendi, agora que eu percebi, eu acendi aqui um incenso de rosas. Mestra Nada realmente está... Eu tenho um quadro grandinho dela até, que eu coloquei aqui bem do meu lado. Mestra Nada muito presente aqui comigo nessa manhã. Gratidão, honra, minha amada mestra. Vamos lá, então, começando com o raio azul. Aqui, primeiro raio da Fraternidade Branca, começando pelo raio azul. Vamos lá. Energia principal aqui. É um recado mais rápido, né, gente? Então, assim, porque são para todos os raios. Recado principal. Nossa, mas voou muito longe a carta. Lá do outro lado da mesa. Meu Deus. Ai. Nossa, voou muito longe. Vamos lá. Imrama, onde você é chamado para viajar. Para onde você é chamado a viajar. Vamos lá. Tarô das Musas. Quase que não saiu, né, o nome do tarô, gente. Eu fiquei com deusas na cabeça, não vinha. Lindo, eu amo esse tarô. Maravilhoso. Tarô das Musas. Já quis pular aqui. Rainha de Espadas. Quatro de paus. Quis cair, mas não caiu. Pagem de copas. Saíram duas juntinhas aqui, eu vou aceitar. 10 de copas e 3 de paus. Uau! Fundo do maço, cavaleiro de ouros. O que eu percebo aqui, tá? Você tá sendo aí chamado, né? Por isso, assim, para onde você está sendo chamado a viajar. Aqui eu tô falando com pessoas que estão sendo guiadas, né, intuitivamente. Se você tem uma conexão aí com o raio azul, ou a sua grande força, o seu grande desafio é justamente seguir a sua intuição, né? São pessoas que têm aí essa conexão com o terceiro olho. Então, se você nasceu, se a soma é o dia 1, você tem uma intuição muito grande. Você é naturalmente guiado pela vida, pela força da sua intuição. Se você nasceu num domingo, o seu desafio, né, é justamente seguir essa intuição, né? Abrir esse terceiro olho, olhar as coisas mais pelos olhos da alma. E aqui você tá sendo intuído. A Rainha de Espadas, ela tem muita clareza, né? Assim, mental para fazer as coisas. Então, e ela faz seguindo o coração também. Então, diferente do Rei de Espadas, que ele, assim, 100% mente, a Rainha de Espadas, ela tem essa clareza mental, mas ela também escuta o coração, né? E ela tem muito essa energia de cortar da vida aquilo que não faz mais sentido pro que ela realmente quer. Então eu tô vendo, assim, você observando, né, assim, a sua vida no geral, você recebendo, né, esse chamado para fazer algo. Por isso essa energia aqui, né, de onde você é chamado a viajar, né? Pode ser internamente, externamente. E você tá olhando aí para um objetivo, esse 4 de paus. Para muitos, você pensando e repensando o que é a sua estabilidade na vida, né? Seja ela financeira, seja ela familiar, seja a sua missão, seu propósito de vida. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? E eu vejo você começando um movimento, assim, de abrir o coração, né? Aqui ó, tem o Pagem de Copas, me pegou muito essa imagem, assim, né? De começar a abrir o coração para aquilo que realmente faz feliz e cortando coisas da vida que não estão alinhadas com você, né? Então, eu quero, sei lá, eu quero cuidar da minha saúde, né? Mas eu tenho assim, eu como muito mal, eu não me exercito e tal, então eu preciso começar a tomar atitudes daqui pra frente. Eu marco uma consulta com o nutricionista, eu me matriculo numa academia, eu sei lá, contrato um personal e eu vou de verdade me dedicar a isso, assim, e vou cortar aquilo que não faz sentido mais, né? Quero cuidar da minha saúde, preciso cuidar da minha saúde, né? Tem uma questão do trabalho, eu vou focar no que realmente é importante pra mim. Se eu tô perdendo muito tempo com coisinhas bobas, eu vou começar a cortar isso da minha vida. Pessoas que não fazem mais sentido. Eu tô vendo você, e assim, e se abrindo cada vez mais pra uma felicidade, um 10 de copas, que por um bom tempo você deixou, assim, tipo, parece que em pausa, né? Tinha alguma coisa aqui na sua vida que parece que, assim,
E isso, essas coisas que você está cortando são coisas que te distanciam desse 10 de copas, ou seja, dessa realização emocional, do que faz você feliz, né? E você tá, tipo assim, fazendo uma peneira na vida mesmo, né? E eles estão falando que é exatamente isso, assim. Não tem como você levar certos hábitos, certos padrões, certas pessoas com você para esse 10 de copas que você quer. Então, a única coisa entre você e essa realização é você ter constância, disciplina, colocar realmente o seu foco nisso e cortar da sua vida aquilo que não faz sentido mais. Não tem como você querer levar todo mundo com você para este lugar, seja ele interno ou externo, para esse lugar de satisfação na sua vida. Então, eles estão pedindo para você, assim, ser mais pragmático, pragmática e entender que, tipo assim, não é todo mundo em volta que vai despertar. Não, assim, se todo mundo, as pessoas na casa estão comendo mal, é aquela coisa, deixa eles comerem o que eles quiserem, faça você a sua alimentação. Eu sei que não é fácil, né, mas assim, é o que eles estão pedindo, tipo assim, só você pode ter essa clareza do que você realmente quer para você e os passos que você precisa dar, você tá sendo guiado a isso. Para muitos, assim, já faz um bom tempo, inclusive, que você tá sendo aí cutucado pela sua intuição para dar esses passos, né? No fundo do maço tem um cavaleiro de ouros aqui que vem te lembrar que, assim, você pode começar a dar os primeiros passos hoje, a partir desse momento que você assistiu o vídeo, mas não é da noite pro dia que você vai ter resultados, né? Então saiba que, assim, não é porque as coisas não vão acontecer daqui uma semana, né? Que você não vai realizar todos os sonhos daqui uma semana, que você não vai nem começar hoje, né? Que o importante é começar, né? O importante é fazer essa peneira, é fazer esses cortes, é dar esses passos aqui, né, na matéria, em direção aos seus sonhos, né? Ao seu propósito de vida. E que é uma caminhada, né? O Cavaleiro de Ouros, ele é o único que entrega, no fim das contas, né? Assim, o ouro, a riqueza ali para o rei. Por quê? Porque ele é constante. Ele é cauteloso, inclusive, né? Ele não vai fazendo loucura. Então, por exemplo, eu quero ficar saudável, eu quero emagrecer. Eu faço essas dietas muito loucas, que eu perco 10 quilos em um mês, e aí eu caio de cama, doente. Então, não é, né? Não é assim que você vai chegar no seu objetivo. É com a constância, né? E a paciência do Cavaleiro de Ouros, que sabe ali a riqueza que ele tá carregando e que ele vai entregar sim, por mais longa que seja a distância, tá? Uau! Vamos ver aqui, que leitura forte, né? Já começamos com tudo, assim, recadaço aqui dos mestres arcanjos, né? Dos seres de luz aí do primeiro raio. Energia forte aqui da Arqueia Fé. Cumprimento divino do Arcanjo Miguel. E Miriam. Cumprimento divino de Mestre Elmória. Aqui, Bast. Independente. Olha aqui. A sua independência é a fundação para a sua força e sucesso, tá vendo? É o pragmatismo de cortar. Você não precisa de ninguém, é aquela coisa, você não vai carregar com você todo mundo, você não precisa de todo mundo à sua volta aí, tipo, Dana, é você com você mesmo aqui. Independente, né? Não ficar esperando dos outros para ser feliz. É você com você mesmo. Por mais que tenham outras pessoas, por exemplo, uma coisa, eu falei, vou pedir ajuda para um nutricionista, para um profissional, para enfim. Mas é você com você mesmo. Para muitos aí, para onde você está sendo guiado a viajar, é uma viagem mesmo, é aquela coisa assim, mas eu nunca viajei sozinho, tenho medo, e daí fico esperando alguém para ir comigo, não aparece esse alguém, eu não faço o que eu quero. É hora, né? Aí de cultivar essa independência. A Rainha de Espadas, ela é extremamente independente, né? Assim, acho que é a mais de todas, inclusive. A joia? Uau, gratidão para quem escolheu o primeiro raio, o raio azul. Se você gostou, deixa seu likezinho, comenta, compartilha, se inscreve. Vamos para o segundo raio, o raio amarelo. Segundo raio aqui da Fraternidade Branca. Vamos lá para a energia principal, com já muitas aqui, um bolo, com os artesãos da luz. Aqui. Tenha confiança na sua caminhada. No seu caminho. Tenha confiança no seu caminho. Se você soubesse que você seria apoiado, o que você faria? Uau!
O raio amarelo fala muito de processos de iniciação, né? E o raio amarelo, ele é aí, dentro dos raios da chamatrina, o raio da intuição feminina, inclusive, né? É o raio do chakra sacral, é a intuição feminina. Junto com o raio azul e o raio rosa, eles formam a chamatrina, né? É essa energia feminina da nossa intuição. Vamos ver aí. Tenha confiança no seu caminho. O julgamento, Nossa Senhora. Aqui é o despertar. Os 5 de ouros. O diabo. Eita! E os 6 de ouros. No fundo do maço, o louco. O que eu tô vendo aqui, né? Você tá sendo chamado aí, literalmente, para fazer algo. Passando por uma nova fase do seu despertar ou pelo seu despertar, né? Assim, iniciando um processo de despertar de consciência. Está sendo chamado aí para fazer algo, só que o que acontece? Tem muito medo aqui de falta, né? Então, por exemplo, sei lá, eu tô sendo chamado a trabalhar com a espiritualidade e eu tenho um trabalho aí das 8 às 5, das 9 às 6, seja o que for aí para vocês. E eu tenho medo de deixar esse trabalho, né? Porque eu acho que eu não vou ter dinheiro para pagar as contas, ou porque eu vou ganhar bem menos e eu tenho medo da escassez, e aí eu nunca trabalhei por conta própria, é uma coisa incerta, tenho medo da escassez aqui, né? Para outras pessoas, você está sendo chamado para abrir o coração para novos relacionamentos, mas como você teve péssimas experiências anteriormente, você ficar, mas para sofrer tudo de novo, agora que eu tô bem, né? Mas o que te aguarda aí, né? Depois desses 5 de ouros, quando você vence esse medo da escassez, o medo da perda, o medo do não ter, o medo do sofrer, né? Quando você vence isso, o que vem aí pela frente é um 6 de ouros, né? Ou seja, é um dar e receber em equilíbrio. Tão lindas essas cartas, né, gente? Muito maravilhosa, né? São 2 pessoas ali que você vê vibrando, 2 pessoas iguais, né? Assim, vibrando, querendo a mesma coisa, emanando a mesma energia aqui, né? Tem um dar e receber em equilíbrio aqui. Então, assim, só que você está sendo, inclusive, aí chamado para olhar para esses padrões dentro de você, né? Que eu tô falando com pessoas que têm esse padrão, que têm um medo de dar o próximo passo, tá? A carta, que é a carta do louco, né? É uma nova fase da sua jornada, uma nova fase da sua caminhada, que para você ter tudo que o universo, né, para você ter confiança aí no seu caminho, você está sendo guiado a dar esses passos, você está sendo guiado a olhar para esse padrão de escassez, de medo, né? Tem pessoas aqui com muito medo, muito inseguras. Ai, mas eu não tô acostumada a fazer isso, mas eu nunca fui assim espontâneo, eu nunca fiz assim o que me deu na telha, né? E se faltar, e se isso, e se aquilo, né? E se acontecer o pior, e se, entendeu? Medo da falta, medo da solidão. De repente tô ali com uma pessoa, né? Tô numa situação tóxica, ou com um ex, alguma coisa assim, que tipo, não vai dar mais em nada ali. Mas eu não saio dali porque, assim, tóxico ou não, parece que aquilo preenche algo dentro de mim. Assim, algo, o quê, né? Porque se eu não tô com a pessoa, ou se é um negócio, assim, muito instável, não tá preenchendo nada. É só o medo de repente, virar as costas para aquela situação de vez e abrir um espaço dentro de você para vir o novo, uma nova fase. Mas tem um medo aqui, né? Tem um medo do que eu vou perder, tem um medo de repente, assim, isso aqui, por pior que seja, pelo menos eu já conheço, sabe? Assim, tem um medo aqui da falta, tem um medo da solidão, tem um medo da escassez material aqui para algumas pessoas. E eles estão falando que, assim, todos nós temos esse medo. Em algum momento, em alguma escala, em alguma fase da vida. Faz parte. Aí isso tem muito a ver com a ferida do abandono, isso aqui, tá? Mas é aquela coisa. Se eu não olho para isso, assim, né? Para eu enxergar dentro de mim onde está esse medo, o porquê desse medo, né? O porquê dessa falta, o né, o porquê desse receio, de repente, da solidão e tudo, isso vai continuar, digamos assim, trazendo assim, situações desiguais para minha vida, né? Por quê? Porque é como eu tô vibrando nessa escassez, o universo continua me mandando mais disso até que eu olhe para isso dentro de mim, né? Então, quando você olha para onde está esse medo, né? Assim, onde está esse medo da perda aqui, seja ela emocional, material,
Onde tá esse medo? Quando você encara aí o capiroto de frente, né? Chama os demônios para tomar um café, senta aí que nós vamos conversar, né? Onde que tá você? De onde começou isso? Por que disso? Aqui a gente fala de cura da criança interior, a gente fala de feridas emocionais, né? As feridas são despertas na nossa infância, então uma coisa está completamente conectada à outra. Então, assim, cada um vai olhar para isso de uma forma. Lá no meu outro canal, Eu Sou Meu Sol, eu tenho lá uma playlist inteira, eu vou deixar aqui nos quadradinhos finais para vocês, sobre feridas emocionais. Tem playlist sobre cura da criança interior, tem meditações lá gratuitas, né, para isso. Então, dê uma olhadinha, né, assim, eu deixo em todas as descrições dos vídeos do outro canal, os livros da Liz Bourbeau. Então, você está sendo chamado a olhar para essa sombra, para esse lado seu que sempre tem medo de, assim, tentar coisas novas, ou que está passando por um medo, uma fase, assim, né, muito insegura por falta aqui. E o que vem depois disso, se você tiver coragem de dar esse salto, de dar esse passo, né, e deixar o medo para trás, é algo maravilhoso, né, é algo que vem aí um dar e receber em equilíbrio, mas para isso você precisa olhar para essa sombra, para esse medo, e ter confiança no seu caminho. Se você está sendo guiado a fazer algo, aqui é um arcano maior, né? É a espiritualidade que tá te chamando, e o louco também é um arcano maior, tá? Mas aqui, quando a gente tem a carta do diabo, é uma energia muito forte, que também é um arcano maior. Então, assim, é um medo que não é dessa vida, né? Que já são de várias outras, né? É um padrão aí muito antigo que você tem, que causa, digamos assim, esse medo, essa vibração de escassez na sua vida, tá joia? Aqui a gente tem Vesta, a deusa Vesta, casa. A sua situação em casa, né, em relação à moradia, qualquer coisa, casa mesmo, né, assim, está melhorando. Seja através de uma mudança ou de uma mudança saudável em relação aos seus ocupantes, né, aos seus moradores. Tá? Então, para muitos aí tem uma questão aí de você com família, de você com pessoas que moram com você, tá? De você com, né, seja moro com o namorado, com o marido, tá melhorando, tudo tá melhorando dentro da sua casa. Se de repente assim, eu preciso fazer melhorias na minha casa, reformas, mas eu tenho medo ou você se mudando, né, de lugar. Para muitos você tá sendo chamada aí para se mudar de casa, para começar uma nova vida, né? E você tá com medo da saudade das pessoas, tá com medo de não dar certo, né? Então veja aí, tem muito a ver aqui com o local onde você mora, essa leitura. Tá joia? Uau! Gratidão a quem se conectou com o segundo raio, raio amarelo. Se gostou, deixa seu likezinho, comenta, compartilha, se inscreve. E vamos para o terceiro raio, raio rosa. Raio da terça-feira. Vamos lá, número 3, né? Soma número 3. Vamos lá, raio rosa. Vamos lá. Energia principal. A rosa aqui. A rosa na sua delicadeza. Aqui. Abra-se. Nunca tinha reparado num negócio aqui, gente, por isso que eu fiquei tão hipnotizada. Abra-se ao seu interior. Ela se manifesta por você e para você. Uau! Linda essa carta, né? Abra-se para o seu interior. Esse raio é o raio conectado ao chakra cardíaco, né? O raio conectado ao amor, à compaixão, ao perdão, aos relacionamentos, né? A forma como a gente se relaciona, mas aqui eu vejo que é muito assim, você com você mesmo aqui. Essa abertura, né? Parece que tem muito essa energia do desabrochar dessa rosa. Aqui. 10 de ouros. Nossa senhora, hein? A rainha de ouros. Eu ia falar que é muito uma energia de rainha de ouros. Essa carta, que é o você com você, e sai exatamente ela. Não tem como a gente fingir um negócio desse, né? Aqui é você com você mesmo. É como se assim, seu coração está se abrindo, né? Em primeiro lugar para você mesmo. 7 de copas. E o hierofante. Aqui. No fundo, o maço 8 de espadas. É muito perfeita, assim,
Parece que me veio a mensagem antes de vir as cartas. Você tá aqui caminhando para uma fase de muita abundância. E aqui, principalmente, assim, para algumas pessoas, pode ser, assim, um chamado bem espiritual mesmo. Você desbloqueando novos dons espirituais aqui, tá? Para muitas pessoas tem esse desbloqueio e que vai trazer para sua vida, assim, uma satisfação. Se você trabalha com isso, pode até ser ganhos materiais, pode, mas eu vejo que além de tudo, aqui tá vendo que o 10 de ouros, né? Todas as pessoas unidas aqui, de mãos dadas em volta de uma árvore. Isso pode trazer para você uma estabilidade, assim, uma alegria, tipo uma conexão com uma comunidade específica, né? Ou um grupo de pessoas que pensam como você. E aqui eu vejo que é bem assim, de dentro para fora, você se sentindo pertencente, você se sentindo realizada, você com você mesmo, assim, né? E isso tá se abrindo cada vez mais dentro de você, né? O seu coração tá se abrindo para essa conexão. Para outros, não precisa ser necessariamente assim algo espiritual, mas é algo assim que chama a sua liderança. O Hierofante ele fala muito sobre isso, né? Assim, sobre uma liderança, não que nem a carta do imperador, não. Uma liderança no sentido assim de uma pessoa que lidera pela sabedoria, né? Assim, ou seja, você se tornar uma referência em algo. Então você está se conectando com dons, né? Provavelmente aí registros acásticos de outras vidas. Você está sendo chamado a se conectar com dons muito profundos que te conectam com a sua essência e que trazem para você um contato com pessoas, com uma comunidade, seja através, né, do presencial ou do online. Não importa, né? Eu vejo você se sentindo assim pertencente e referência mesmo para um grupo de pessoas, tá? Então pode ser que para muitos isso tem a ver com o trabalho, né? Assim, mas não só isso. Pode ser, por exemplo, você começar a fazer um trabalho voluntário, sei lá, você tem um dom e você começa a fazer um trabalho voluntário que você sente assim uma satisfação gigantesca e é algo que assim você de repente pode ter escondido isso de muita gente ou que você nem considerava um dom assim muito, sabe, aquela coisa, faço isso, mas assim, meio que não via muita utilidade para isso, né? E isso tá vindo assim, você tá recebendo muitos insights, tipo, é um chamado do coração muito forte assim, né? Então você tá recebendo muito esses insights para você se conectar com aquilo que seu coração ama fazer. E isso tá causando uma confusão muito grande, assim, tipo, será que é isso mesmo? Não é possível, né? E aí você tá, tipo assim, dentro do seu coração ali, olhando para muitas possibilidades. Como é que eu posso fazer isso? Mas como é que eu posso expor isso? Mas será que para muitos aqui tá vindo muita palavra comunidade, então tem a necessidade de você se conectar com pessoas que gostam da mesma coisa, que têm a mesma ideia, tem uma necessidade de união aqui na matéria, com outras pessoas para que você se sinta, digamos assim, apoiada, confortável dentro daquilo que é uma característica sua, que tem muito a oferecer, que tem muito a assim, compartilhar e agregar na vida de outras pessoas, mas é como se, por enquanto, tá muito assim, você com você mesma aqui, né? E você acha que é meio, sei lá, uma ilusão isso. Imagina se eu vou fazer um negócio e isso vai ajudar alguém. Imagina se eu vou fazer um negócio desse e alguém vai gostar. Não tem nada a ver, sabe assim? E só que aquela coisa não sai da sua cabeça, né? Porque é do seu coração aqui, na verdade. Tem um chamado muito grande, essa energia do hierofante, essa energia espiritual te guiando, né? Aqui me veio muito uma energia assim do eu superior aqui, e tá vendo do avatar aqui, olhando para esse eu superior, tipo assim, e o eu superior ele é muito pleno, né? Assim é isso, né? É isso que você tem que fazer. E a outra pessoa fala assim, mas você tem que fazer como? Mas e o 8 de espadas fala disso, né? De alguém que se sente muito preso ali no mental. Que, gente, aqui eu falei rainha de, não é rainha, é rei de ouros aqui. Rei de ouros. O que, nossa, com 10 de ouros, tipo assim, é muita muita realização material aqui. É muita realização. Tipo, isso aqui para mim tem muito uma energia de Dharma, né? Foi isso que você veio para fazer aqui, né? Então assim, esse Dharma é seu e só seu, né? Por isso abra-se para o seu interior, né? Ele se manifesta por você e para você. Então é através de você que você vai atingir esse Dharma e esse Dharma é para você, é o seu grande presente. Quando você tem coragem de seguir essa voz aí dentro de você, se abrir e compartilhar com o resto do mundo isso que tá dentro de você, assim,
é só seu, né? Esse presente é só seu, essa satisfação só você vai sentir. Mesmo que para as outras pessoas não faça o menor sentido, você fazer isso é algo que vai preencher você de uma forma, assim, muito grande. Que eu vi depois que a Rainha de Ouros tá aqui, ó, no fundo do maço. E tá aqui, né? A Rainha de Ouros está aqui, tá? Então, assim, o 8 de espadas fala disso, de alguém que sente que tá preso ali, mas tá preso só nos próprios pensamentos, entende? Fora, não tem nada que te prenda, na verdade. Só os seus medos, só assim, tipo, mas será que se eu fizer isso vai dar certo? Mas será? Eu de repente tô tendo um despertar espiritual, tô sendo chamada aí, né, a trabalhar minha mediunidade, mas será mesmo que eu sou médium? Mas será, né, assim, procure aí, né, pessoas, um grupo que possa te ajudar e através disso muita coisa vai acontecer, né? Aqui, ó, Sulis, aqui, Sulis, corpos de água, passe tempo perto da água, seja um lago, rio ou oceano, para recarregar as suas baterias. Aqui eu tô falando com pessoas que têm muita conexão com Iemanjá e Oxum, principalmente. E Yansan, chuvas, tempestades, né? Mas principalmente aqui Oxum e Iemanjá. Filhas de Oxum e Iemanjá aqui. Tá? Então, assim, recarregue-se, né? Fique em lugares aí perto da água. Então, 7 de copas, né? Porque as emoções estão confusas aqui. É como se, assim, tem muita coisa vindo e também para tirar você dessa energia de ar, dessa energia de pensamentos, né? Aqui, para você se conectar mais com o seu coração aqui para seguir esse chamado, tá joia? Uau, emoção, elemento água, né? Gratidão para quem escolheu a mensagem de número 3, na verdade, né? Terceiro raio da Fraternidade Branca. Se gostou, deixa seu likezinho, comenta, compartilha, se inscreve. E vamos lá para o quarto raio da Fraternidade Branca, o raio branco. Aqui, Mestra Isis, maravilhosa. E Mestre Serapis Bey. Opa! Voou lá e essa aqui voltou pro lugar. Então, você já fez. Pare de refletir demais, de pensar demais. Continue a ter confiança na sua bússola. Você já fez. Para você que tá pensando, mas o que mais que eu posso fazer? O que... Relaxa. Você já fez tudo que você tinha que fazer nessa situação. Já. Esse é o principal recado. Vamos lá. Vamos lá. A temperança. Cavaleiro de Ouros. Nossa, aqui é realmente assim, um relaxa e coloca um ponto morto aí. Pajem de Ouros e o 2 de copas. Aqui. 10 de copas no fundo do maço. Tem aqui uma pessoa específica, um 2 de copas, a gente fala de conexão, né? Pode ser você com um amigo, você com um filho, você com seu pai, sua mãe, alguém da família, um relacionamento amoroso, né? Alguém que você tem aí no coração. Tudo que você podia fazer por essa situação, você já fez. Não tem mais nada que você possa fazer. Nada que você ache que, assim, será que... E se eu falar mais alguma coisa? E se eu mandar mais uma mensagem? O que mais eu posso fazer aqui, né? Não tem, tá? Você já fez tudo que você podia fazer. Aqui eu vejo que essa pessoa veio muito te ensinar sobre tempo divino, né? Sobre, assim, deixar as coisas acontecerem no tempo que tem que acontecer, sem forçar nada, sem querer obrigar o outro a fazer nada, né? E aí, perdão. O Pajem de Ouros me fala muito disso. Então, a única coisa que você pode fazer nessa situação é, assim... se perdoar, de repente, se você se sente culpado de ter feito alguma coisa, ou de não ter feito, né, de ter falado, enfim, e perdoar outra pessoa. Tá? Eu vejo que é uma situação que veio te ensinar muito sobre paciência, sobre tempo divino. A carta da temperança fala muito isso, né? Sobre cura, deixar nas mãos da espiritualidade aqui, né? Porque, assim, tudo que você tinha que fazer, você já fez. Então, assim, não tem mais nada que você possa fazer nessa situação. Isso deixa muito claro. Não tem mais nada, né? Assim, segue sua vida, você com você mesmo, cavaleiro de ouros ali, né? O que te espera é um 10 de copas, é o 3 de espadas, né? Tem muita dor aqui.
O que te espera aí, se você aqui aprender essa lição, né, do soltar, deixar nas mãos da espiritualidade, né, o que quer que tenha que acontecer na sua vida ou na dessa pessoa, e entender que o grande desafio, o grande aprendizado entre vocês aqui é você aprender a soltar, você aprender a ter paciência com o tempo divino na sua vida, né? Ter paciência com a pessoa, ficar sentada. Então o meu aprendizado aqui é aprender a ter paciência e ficar esperando a pessoa voltar. Não. Né? É perdoar, seguir em frente, né? Cavaleiro de Ouros, ele segue. Cavaleiro, ele vai. Né? Assim, é movimento aqui. E aqui o maior aprendizado, eu vejo que são essas duas questões. Paciência e aprender que, tipo assim, cada um tem o seu tempo, você não interfere no livre-arbítrio da outra pessoa, nem a outra pessoa no seu. Você segue a sua caminhada de cabeça erguida, tranquilo, sabendo que você fez o que você tinha de fazer. E se você, né, assim, perdoa, aprende e solta, o que vem para você é um 10 de copas. Né? Se essa pessoa faz parte desse 10 de copas ou não, não cabe a você saber nesse momento. Né? A espiritualidade, o universo está agindo na vida de vocês para que cada um tenha, né, colha exatamente o que plantou nessa situação. Tá? Não só nessa situação, como na vida no geral. Então, assim, não se preocupe em querer salvar outra pessoa, em querer, sabe assim, convencer a outra pessoa de caminhar na mesma direção que você. Siga você. Tá vendo que aqui tem um cavalo, né? O cavaleiro, você vê que a carta desse cavaleiro não tem nem cavaleiro, é só o cavalo. Aqui é aquela coisa, tipo, alguém ficou para trás aqui. É a carta do cavaleiro sem cavaleiro, é só o cavalo. Né? E você vê que ele segue ali feliz, livre. Aqui veio muito uma mensagem tipo assim, você tá livre para seguir a sua caminhada. Cada um aqui vai colher exatamente o que plantou e você não é obrigado a ficar aí parado, travado no seu lugar por conta dessa pessoa. Vem para você um 10 de copas, mas se liberte aqui. Muito forte essa energia, não sei porque me chamou muita atenção esse cavalo, tipo assim, ser um cavaleiro. Tipo, era uma dupla, né? Eram 2 de copas, o cavalo e o cavaleiro. Alguém ficou, né? Alguém desceu do cavalo, só que esse cavalo segue, olha aqui. Lindão, né? Ainda com uma flor, deve ser uma fêmea aqui, uma égua, né? Pessoal do Pará aí, égua. Muito engraçado, eu adoro. O pessoal do Pará que fala égua, né? Tipo assim, é bem isso aqui, ó. Tem uma eguinha, pocotó aqui, que segue feliz da vida com a sua flor toda enfeitada, toda linda. E segue. O cavaleiro não quis ir nessa jornada, então fica. Eu sigo livre, feliz. Você fez tudo o que você tinha de fazer. Agora siga em frente aí, tá joia? Uau. Aqui. Pode ser para qualquer situação mesmo aqui. Sabe aquela pessoa? Nossa, mas a pessoa tá seguindo um caminho que, meu Deus, eu avisei tanto, eu não sei o quê. Mas não tem como se arrastar a pessoa com você. Né? Aqui é um aprendizado, assim, cada um aprendeu o que tinha de aprender dessa história e segue. Né? Venha para você vem um 10 de copas. Tem muita dor aqui, né? Com certeza. Então, causa uma tristeza muito grande. Não queria, né? Assim, queria que fosse junto o tempo todo, mas não é esse o aprendizado aqui, tá? É um aprendizado de não criar dependência, com certeza, aqui na caminhada. Vamos lá. Opa! Eu nunca sei como fala, gente. É Ixchel ou Ixel, e não sei. Mulher medicina, curandeira aqui, né? Você é um canal para o poder de cura divino. Olha que coisa linda, gente. Então, assim, com certeza, pega todo esse seu poder, segue em frente, né? Assim, não vai empatar todo esse poder, né? Não vai deixar a sua energia baixar por conta dessa situação. Segue em frente, tá joia? Gratidão para quem escolheu o quarto raio da Fraternidade Branca. Se você gostou, deixa seu likezinho, comenta, compartilha, se inscreve e vamos para o quinto raio, raio verde, raio da cura. Mestre Larion e Palas Athena, os Koans, Arcanjo Rafael e Arqueia Maria. Esse raio tão maravilhoso de cura. Vamos lá. Energia principal, as Pleiades. Opa! Minha família estelar chamando. As Pleiades, missão dupla, canalizar e elevar a humanidade.
Que eu estou falando com pleiadianos, né? Estou falando aqui com pleiadianos. Ou você pode até ser aí de uma outra família estelar, mas você está trabalhando em conjunto com os pleiadianos aí, nessa missão de sendo chamado para canalizar ferramentas de cura, né, assim, para você, para se elevar e elevar a humanidade. Aqui, opa! 3 de espadas, os pleiadianos, nós pleiadianos, temos muita conexão com curas emocionais, né? Aqui. Pagem de ouros. A lua e o 9 de paus. Fundo do maço, a temperança. Falando com pessoas aqui que estão passando por um período assim de muita tristeza. É um aprendizado. Eu vejo que assim, são pessoas que ao longo da caminhada têm passado por grandes desafios emocionais, estão extremamente cansados, 9 de paus. Assim, estão extremamente cansados, mas o que eles estão falando é que assim, você tem muito um contrato de alma, um propósito, que você... aqui eu tô falando com curadores divinos, com curadores cósmicos aqui. Tô falando com pessoas com virgem muito forte no mapa, tá? Aqui, virgem muito forte no mapa. Pode ser sol, meio do céu, nó do norte, aqui, né? Ou eu tenho o nó do norte em Gêmeos, que o Dharma é o curador divino, virgem, né? Que o Dharma é como se fosse o nó do norte em... Tem um livro, peraí, só um minutinho. Esse livro aqui, Astrologia Kármica, da Sussuca Ferreira, aqui, é maravilhoso. Eu ganhei de presente de uma querida lá de Portugal, um beijo pra Zélia. E ele é maravilhoso esse livro, ele explica bastante sobre astrologia kármica e no final ele fala dos dharmas aqui, fala da cruz da perfeição e os dharmas, né? Eu tenho recomendado muito esse livro nas consultas que eu tenho feito, tá? O pessoal que faz acompanhamento comigo, no momento a agenda tá fechada para novas consultas, tem as pessoas que já estão fazendo, né, acompanhamento comigo, e eu tenho recomendado muito no outro canal lá também. Fiz um vídeo, vou deixar aqui para vocês falando sobre isso, lá no outro canal, sobre astrologia kármica, como mudou a minha vida. Então, o eixo de Virgem é o eixo do curador divino, né? Virgem Peixes. Esse eixo, né, no nosso mapa astral, ele aparece, então, para quem tem, como eu falei, meio do céu, sol, nó do norte, ou, né, eu descobri através desse livro, que o nó do norte em Gêmeos, nó do sul em Sagitário, se nós, digamos assim, trabalharmos nesse nó do sul, que é a nossa bagagem, né, mais negativa do que qualquer outra coisa que a gente traga, se a gente trabalhar nisso, o nosso Dharma, ou seja, o nosso propósito de vida e o que nos leva, digamos assim, a felicidade da alma mesmo, né, assim, ao cumprir o nosso propósito aqui, é o curador divino, tá? Então, também quem tem nó do norte em Gêmeos aí, né? Eu descobri porque eu tenho e eu fui olhar e ele faz essa conexão, tá? Então, tô falando com pessoas aqui bem específico, né? Bem específica essa leitura, mas é porque são trabalhadores de cura, são pleiadianos aí que vêm com essa missão de curar se curar para curar o planeta, né? Então, curar a própria energia, canalizar informações que ajuda a se elevar e a elevar o planeta, tá? Vocês estão passando por um período difícil aqui, 3 de espadas, fala de dor, né, assim, e vocês estão se perguntando por que eu tô passando por isso, ou por que eu venho passando ao longo da minha vida por tantas questões aqui, tá? Assim, difíceis de entender muitas vezes, né? A carta da lua fala desse mistério, são pessoas que têm uma intuição gigantesca, são pessoas aqui que têm a tendência, inclusive, assim, a ter depressão, problemas emocionais, justamente porque são pleiadianos, né? Nós, pleiadianos, temos uma assim, sensação o tempo todo de não pertencer aqui. E a gente tem, digamos que assim, uma melancolia, que é muito característica dos pleiadianos, que do tipo assim, nossa, mas parece que eu não sou desse mundo aqui. Sabe? Assim, tem uma dificuldade de se conectar. E isso tá muito forte nesses últimos tempos aqui. O que eles estão pedindo para vocês nesse momento é paciência, carta da temperança.
Vocês estão passando por uma fase que vocês estão canalizando coisas extremamente importantes para a sua caminhada e que vocês também vão usar para compartilhar com outras pessoas, né? Não tá claro ainda para vocês qual é, assim, o motivo disso, ou que ensinamento eu tiro disso, como é que eu posso usar isso, tanto para me fortalecer quanto para fortalecer os outros. Mas eles estão falando que, assim, tá acabando, tá? Essa fase difícil está acabando. O aprendizado em relação a isso está acabando. Para muitos tem um aprendizado muito grande aqui de perdão nessa situação toda, né? É o aprender a perdoar, o aprender aqui a desculpar as pessoas, né? Mas não tá claro aqui, tá? Tem coisas que não podem ser reveladas para vocês ainda, só confie. É um exercício muito grande de confiança, que tudo isso que você tá passando vai trazer para você um aprendizado muito grande, né? Grandes revelações, uma cura muito grande. Depois da lua vem o sol, né? Aqui é o próximo passo, é a cura, é a alegria, é a felicidade. Tá? E eles estão falando que não é hora de desistir. Não é hora de desistir. O 9 de paus fala muito disso. Resiliência. Tá? Que é como se você estivesse assim, passando por um teste de fogo. Aqui. Uma cura extremamente profunda que você está alcançando com isso. Assim, muito profunda. Das suas feridas, assim, mais profundas. Por isso que tá doendo tanto, por isso que tá tão pesado. Mas não é hora de desistir. Aqui eles estão falando que você está sendo forjado pelo fogo divino. Você é um trabalhador da luz, uma trabalhadora da luz. E esse período difícil, logo ali na frente, você vai entender o porquê você passou por esse momento e o quanto que você vai... quantas lições você vai tirar disso e o quanto isso vai te ajudar a ajudar outras pessoas, inclusive, daqui pra frente. Às vezes é aquela coisa, né? Eu tô ali passando por um momento do trabalho que, pelo amor de Deus, né? Assim, o que tá acontecendo? Parece que a coisa tá desmoronando na minha cabeça e tá mexendo com muitas feridas, muitas inseguranças minhas. Eu passo por isso e de repente depois eu vou para um cargo melhor, que eu consigo, que o meu trabalho impacta um número muito maior de pessoas de forma positiva. Mas para chegar lá eu tive que comer o pão que o capiroto amassou por um tempo sem entender, parecia que o mundo tava caindo na cabeça. É bem isso aqui. Para muitos pode estar falando de questões emocionais. Nós que trabalhamos com espiritualidade, o meu trabalho inteiro, assim, desde o início, quando eu comecei o outro canal, Eu Sou Meu Sol, eu falei para a espiritualidade, quem sou eu para trabalhar com espiritualidade? Eu não tenho nenhuma condição de trabalhar com isso. Eles falaram assim, só compartilha as suas experiências, é só isso que você precisa fazer. O que parece pouco para você pode ajudar muitas pessoas. E esse é o contrato, entende? Então tudo, né, que eu vou passando e aprendendo ao longo da vida se torna, tipo assim, a minha missão é transformar limão em limonada. Antes eu transformava bastante em caipirinha, agora não. Agora é só limonada mesmo, né, assim, mas é isso, né, assim, passo por aquilo sem saber o que tá acontecendo, tomo as pancadas, depois entendo e aí isso vira mais uma ferramenta para ajudar as pessoas a se curar, tá? Então, assim, é muito característico dos pleiadianos isso, tá? Então, aqui os pleiadianos estão vindo para dizer que tá acabando. Essa fase difícil tá acabando, mas assim, tenha paciência. Tá? Isso aqui faz parte de um processo de depuração, de purificação das suas dores mais profundas. E por mais que nesse momento pareça que esteja assim muito pesado, muito escuro, muito doloroso, isso já vai passar. E faz parte aí da sua missão também. Né? Fique atento aí para as informações de cura que você possa estar recebendo nesse momento. Fique atento para os contatos com a espiritualidade, que está muito forte a sua intuição nesse momento. Tá? A carta da lua, né? Tá muito forte a sua intuição nesse momento. Então, assim, fique atento aí. E é um momento muito bacana, inclusive, de canalizar muita coisa, né? Fazer silêncio aqui, eles estão pedindo, né? É um momento muito importante para fazer silêncio, para canalizar muita coisa, inclusive para você entender através da meditação, através do silêncio, o que é tudo isso que está acontecendo com você. Uau! Vamos lá, aqui, nossa, né? E quem vem? Freia! Aqui. Bold. Bold é tipo assim... ousado, tipo... Assim, seja... Como que eu posso... Aqui, ó. Unleash, né?
solte o seu lado mais aventureiro, tome riscos, né? E seja, tipo assim, desafiante, desafiador, seja ousado aqui, sabe assim, seja ousado, bold é bem isso, sabe, a pessoa ousada, uma pessoa que banca as próprias experiências, assim. Não tá na hora de você se esconder, não tá na hora. Às vezes você tá sendo chamado aqui pra fazer algo que, tipo assim, é um dos seus maiores medos, né? Meu Deus do céu. A missão tá chamando pra aquele momento de virada, assim. É hora de você, sabe, assim, enfrentar o medo de frente. Aqui a carta Três de Espadas, aqui com a carta da Lua pra mim, fala desses medos mais ocultos, sabe, assim? Tá na hora. Tá na hora de você ser, assim, ousado aqui. Tá? Uau! Gratidão. Eita, nós. Que eu senti um pouco não, senti bastante que essa leitura foi pra mim também. Gratidão a todos os trabalhadores aí do quinto raio, chamando seus trabalhadores de cura pleiadianos aí, né, pra falar, ó, tá fácil? Não tá. A gente sabe, mas tá acabando. Só que assim, pra acabar, você vai ter que bancar essa cura, vai ter que encarar de frente aí os seus maiores medos, tá joia? Gratidão, se você gostou, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve. E agora o sexto raio, Rubi Dourado. Mestre Sananda e Mestra Nada. Arcanjo Uriel e Aurora. Vamos lá, o raio da sexta-feira, da soma 6. Pá. Mintaka. Nostalgia de um lugar, pertencimento, os primeiros artesãos da luz. Acabei de falar, né, da questão dos pleiadianos aí, que faz parte desse grupo, inclusive, né? Aqui é como se você tivesse com uma sensação assim de... Tá vendo? Aqui tem pessoas olhando pro céu, olhando pro mar. Pessoal aí de Atlântida, Lemúria, veio muito forte aí. Você que tem lembranças, né, dessas... de pertencer a Atlântida, Lemúria, Egito, Incas, Maias, os primeiros artesãos da luz, né? Pessoal que chegou aqui junto com ou os descendentes dos 144 mil, né? Ou os 144 mil. Tem uma sensação aí de não pertencimento, né? Ou de pertencer a algum outro lugar. Não aqui, né? Não sou desse planeta, tá? Aqui, pleiadianos, arcturianos, sirianos, Orion, né? Aqui. A Tica está roncando muito alto, tá? Ela estava chorando, agora ela está roncando. Carta da morte, transformação, eita! 9 de espadas. Uh, 10 de espadas, nossa senhora. E as de copas, ufa! Você tá passando por um processo de morte, o louco, nossa senhora, maravilha, ufa, né? Depois disso tudo. Você tá passando por um processo aqui de morte e renascimento, literalmente aqui, né? Tem aqui nossa, chama a Kátia aqui, né? Não está sendo fácil, não está sendo fácil aqui, não está. Assim, você tá renascendo para o seu novo eu, né? E quanto mais você entra em contato com a sua verdadeira essência, com o seu eu superior, né? Assim, quanto mais caem as máscaras, é como se o seu ego tivesse sendo aqui assim destruído a cada dia, né? E aí, claro, que quando o ego começa a perder cada vez mais espaço dentro da gente e a nossa essência de alma começa a tomar conta, a gente começa a fazer coisas aqui na matéria, cada vez mais assim dando passos em direção a uma vida que tem a ver com a nossa essência de alma e não com o nosso ego. Mas quem mandou, quem reinou até hoje foi o ego, né, na maior parte do tempo. E ele, nesse processo de morte e renascimento, todas as vezes que nós estamos assim finalizando grandes fases da nossa evolução aqui na matéria, o ego, ele tem assim crises horrendas ele não quer morrer. Porque a gente fala quando o processo de morte e renascimento é morte do ego aqui, para você renascer cada vez mais próximo da sua essência. Nós morremos e nascemos várias vezes dentro da mesma encarnação, dependendo da nossa busca, né? E aqui eu tô falando com almas muito antigas,
né? Então, tá sendo um processo muito doloroso de se reconectar com a sua essência por conta do escândalo que o ego tá fazendo aqui. Né, assim, 9 de espadas, 10 de espadas. Tem coisas na sua vida que estão sendo finalizadas não de uma forma tranquila para o ego, né? Lembrando aqui, ou seja, é um as de copas, é a conexão consigo mesmo, assim, é um novo início muito mais conectado às suas emoções, à sua essência, a quem você realmente é, né? Mas, para isso, tá sendo um processo extremamente doloroso. Muita conexão com a última leitura do quinto raio, tá? Aqui. Mas tá finalizando, né? O 10 de espadas fala o fim da dor ou a dor do fim. E aí tem um as de copas e um louco. Então, 2 cartas de novos inícios. 3 de ouros aqui, inclusive, vem novas parcerias, né? Pra sua vida. É como se fosse assim, a ajuda tá chegando, né? A ajuda tá vindo por aí. Mas é um processo que precisa finalizar aqui, né? Então, pode ser um processo de apego, pode ser um processo de dor muito grande aqui, de finalizar padrões, de se distanciar de pessoas, de encerrar ciclo de um trabalho de muito tempo, de mudança de cidade, estado, país, enfim, pode ser muita coisa aqui, tá? Mas é um processo, assim, de morte do ego para renascer mais próximo da sua essência. E nisso, é aquela coisa assim, né? Esses espíritos que vieram lá, pensa que nós estamos aqui há milhares e milhares de anos, né? Chega num momento desse, que você já tá assim, tipo, a dor é tanta, a dor é tão profunda, que você começa a se questionar o que eu fiz, o que eu vim fazer aqui, né? Que escolha foi essa minha de o planeta Terra dentro aí, né, dessa galáxia, digamos assim, dessa como que eu posso dizer? Desse pedacinho do universo, ele é um dos dos planetas mais difíceis, ele é um dos planetas escola mais desafiador que existe, né? Assim, em comparação às outras constelações, por exemplo, a constelação de Touro, né? Dos Pleiadianos, por exemplo. Então, ele é um planeta que, assim, não é fácil aprender aqui, mas é uma oportunidade de grande evolução para a alma, né? Então, as almas escolheram, digamos assim, fazer um caminho de aprendizado aqui, mas é extremamente doloroso. E aqui, nesse processo, assim, de tipo, eu não sei onde que eu tava com a cabeça de querer fazer o meu processo de evolução aqui, tá dando aquela coisa, assim, sabe, de noite você ficar falando olhando para as estrelas, tipo assim, me leva de volta, pelo amor de Deus, porque não tô conseguindo mais. Tô achando graça mais nessa escolha que eu fiz de estar encarnada aqui. Né? Então eles estão falando que essa sensação de tipo assim, o que eu tô fazendo aqui, né? Assim, parece que tipo, fiz tudo isso aqui, agora situações difíceis sinalizando na vida, né? Assim, uma sensação de dor absurda, uma transformação muito grande aqui. Tá vendo que aqui é bem assim a libélula, né? Que fala muito dessa conexão com o plano espiritual. Tá vendo? Tem aqui uma teia de aranha muito grande. É como se fosse assim sabe, se desfazendo de antigos padrões realmente. Sabe assim, tá vendo? Uma energia que tá entre o lado sombra, o lado escuro e a luz aqui. Então é aquela coisa assim, se desfazendo de padrões negativos do ego, mas tem muita dor aqui, sabe? É um processo assim do despertar, tipo, muito doloroso, mas é uma nova fase. E aí você tá sentindo aquela coisa, tipo assim, meu Deus, né? Parece que eu não sou daqui, parece que eu tô no lugar errado, parece que. É isso. É uma alma antiga aqui. Aqui é uma alma antiga. É pra poucas pessoas, né? Bem poucas pessoas essa leitura. Aqui, tá? Do raio rubi dourado veio aí pra uma leitura bem específica, assim como o quinto e o sexto raio aqui, bem específico, veio para poucas pessoas aqui, né? Para trabalhadores da luz, para assim, almas bem antigas aqui. Mas não tá fácil, né? Não está. Isis, meu Deus, assim meu coração não aguenta. Já é um dos meus raios, ainda bem. Isis, aqui ó, vidas passadas. Esta situação envolve memórias de vidas passadas. Por isso, né? Aqui, lembra que eu falei aqui? Se livrando de antigos padrões.
tá? De antigos padrões. Aqui você pode estar, inclusive, sonhando, tendo conexão com essas vidas, por exemplo, lá de Lemúria, de Atlântida. Se você tá sonhando ainda com grandes ondas, né? Assim, sonhando muito com o mar, grandes ondas, tsunamis, parece pesadelo, tem muito a ver com essa energia, principalmente do pessoal de Atlântida, de Lemúria também, né? Que eram ilhas. Aqui. Então tem uma situação aqui que você está se libertando, que você está finalizando um ciclo que você já traz de vidas e vidas e vidas, um padrão de dor, um vínculo kármico com alguém que inclui vidas passadas. Aqui eu recomendo, se você tivesse numa situação de dor muito grande e está conseguindo sair disso, procure ajuda. Eu sempre recomendo o trabalho da Patrícia Merkler, né, ou da Ana Ost, que trabalham com limpeza de registros akáshicos aqui, porque eu acho que aqui pode ajudar bastante, tá? Você tá passando aqui por, realmente, assim, eu falei aqui que me lembrou muito padrões antigos, não é só antigos dessa vida não, tá? Antigo de outras aqui, né? Isis, dê uma olhadinha depois na leitura do Raio Branco também, se você sentir no coração, já que Isis saiu aqui, tá joia? Uau, meu Deus, que forte que estão essas leituras, minha gente. Gratidão para quem escolheu aí o sexto raio, raio rubi dourado. Gratidão aos meus mestres, arcanjos, gratidão. Vamos lá para o sétimo raio, raio violeta. Saint Germain e Portia, Zadkiel e Ametista. Vamos lá. A caixa. A caixa. A sua orientação é divina. Registros akáshicos aqui, né? Orientações que estão vindo lá do plano espiritual, do eu superior. Com base em toda a sua história de alma, né? Isso aqui não é orientação que vem com base na 3D, não. De crenças limitantes. Aqui é orientação que vem de um conhecimento divino maior, né? Vamos lá. Cavaleiro de Paus, Rainha de Espadas. Eita. O Mago. A Sacerdotisa. Nossa Senhora. Fundo do maço, as de copas, as de emoções, porque realmente são muitas emoções aqui. Bom, uau! Para fechar com chave de ouro. Gente, que força dessas leituras hoje, de todos os raios, meu Deus do céu, a magnetização vem que vem. O que acontece aqui, tá? Você tem, né, essa conexão espiritual muito maior do que você imagina, tá? Aqui. E é como se assim, você sabe, você tem clareza que Rainha de Espadas, eu vejo que você tá recebendo informações, aqui um mago com a sacerdotisa, você tá manifestando uma vida com base naquilo que a espiritualidade, o eu superior tá te guiando a fazer. É algo grande aqui, tá? Por quê? Exige coragem. Cavaleiro de Paus aqui. Inspiração. Tá? Então você tá sendo inspirado a dar passos largos aí. Você está sendo inspirado a se conectar com uma missão de vida muito maior do que você imagina. Tá? Assim, você está manifestando isso através da sua... Olha aqui, a sacerdotisa que ela está conectando, recebendo. O lado esquerdo a gente recebe, o lado direito eu tenho até uma abertura aqui de chakra coronário. Inclusive esses dias tá bem ativado, tá coçando bastante aqui. Pelo lado esquerdo a gente recebe, pelo lado direito a gente doa energia. Então você vê que a sacerdotisa que ela está recebendo, né, através aí da espiritualidade, a energia da lua aqui, ela está recebendo muita informação, está recebendo muita energia, está recebendo comunicação aqui para começar a doar, para começar a fazer. Ela está manifestando uma nova vida. Ela está manifestando uma nova fase da sua caminhada aqui, tá? E a Rainha de Espadas, ela fala muito, acho que no raio azul saiu, tá? Isso aqui é bem forte, essa energia da Rainha de Espadas. Ela tem essa clareza do que ela precisa fazer.
E muitas vezes ela precisa cortar aquilo que... gente, me chamou muita atenção aqui esses corvos. Só um minuto que eu vou ter que olhar aqui. Só um minuto. Fui pegar meu livro do guia dos... como é que é? Guias espirituais dos animais aqui. Para ver qual que é o significado, porque veio muito forte aqui, tá? Do... o raven, ou o crow, né? Aqui, o corvo, tá? Aqui, ó. Se o corvo está aparecendo para você, significa que você está manifestando... Gente, ó o mago. Está manifestando algo que você vem trabalhando já por algum tempo. Preste muita atenção nos próximos dias para qualquer tipo de sinais muito claros que irão te guiar e te ensinar. Espere grandes mudanças em breve. Você notou algo desequilibrado ou uma injustiça que não foi, digamos assim, uma injustiça que ninguém resolveu, né? Mal resolvida. E é importante que você fale sobre isso. Você está... É como se você estivesse, assim, tendo contato com eventos futuros que te afetam diretamente. Esse contato é espiritual. Sabe quando você tem aquela sensação de que você tem certeza que algo vai acontecer? É porque aqui você está muito conectado à espiritualidade. A caixa é esse espaço espiritual onde a linha do tempo, assim, você tem essa visão de toda a linha do tempo, né? Do presente, passado, futuro, todas as vidas paralelas acontecendo ao mesmo momento. Então você tá tendo ali, usa a palavra glimpse, né? Você tá tendo esses... Parece que assim, quando você dorme, ou mesmo durante o dia, você tá meditando, fazendo alguma coisa, você tem aquela coisa assim de... Eu tô sentindo que alguma coisa vai acontecer, ou já está acontecendo, sabe assim? Algo novo em relação a uma injustiça, alguma coisa, seja dessa vida, seja de vidas passadas aqui. Nossa, muito, muito espiritual essa leitura, assim. Você tá conectado a esse espaço de Akasha do presente, passado, futuro, vidas paralelas, tudo ao mesmo tempo. E aí, você precisa tomar ações aqui na matéria para fazer algo, para manifestar, digamos assim, esse próximo passo, e ao mesmo tempo é como se você está conectado a todas as energias que estão ligadas a isso, assim. Né? Então presta atenção, porque você vai ser guiado por um corvo, por isso que me vem muito, né, por um corvo nesse sentido, assim, guiado pelo universo. Eu vi esses dias, assim, esse pássaro preto muito parecido, porque acho que aqui no Brasil nem tem corvo, mas eu vi um pássaro preto muito parecido, assim. Todo lugar que eu vou, gente, nossa, quando eu morava na França, parecia uns assim do nada, e ele ia andando do meu lado, assim, era um negócio muito esquisito. Depois eu tava na Índia, depois que eu fui viajar, eu tava namorando, né? E até o meu ex-namorado, ele dava risada, que ele falava assim, meu, onde a gente chega esses corvos, né? Ele fala, é muito bruxa, ele brincava, falava, é muito bruxa. E eu tenho uma conexão muito forte com esses pássaros, assim. E ontem eu tava correndo na praia e tinha uns pássaros pretos, assim, ó. Onde eu passava, aparecia pássaro preto. E eles paravam, eles iam me seguindo, assim, ó, uma coisa doida. Então eu já tô muito acostumada. Quando eles começam a aparecer, eu sei que coisas vão mudar, né? Assim, ou que coisas estão acontecendo. Eu tô sendo guiada por alguma coisa. E por isso que eles falam, começa a prestar atenção. Não necessariamente você vai ver, tá, esses pássaros, mas é como se eles estivessem falando aqui pra você que o fato deles terem aparecido aqui na leitura, inclusive, né, a Rainha de Espadas, ela fala de ter clareza. Então, presta atenção que você vai receber sinais claros dos próximos passos que você está sendo guiada a dar. E que toda essa conexão espiritual que você está sentindo nesse momento, pode ser sonhos, insights, assim, é porque você está recebendo essa orientação e que no plano espiritual, se existe uma injustiça, se existe algo aqui na matéria que você acha que assim, tipo, algo aconteceu, não é justo, né? Isso não ficou mal resolvido e tal, tá sendo resolvido, tá? E para muitos, assim, se você tiver que agir nessa situação, você vai receber o sinal da hora exata de você agir ou não. Mas isso não vai ficar mal resolvido, é o que eles estão falando, tá? Assim, as coisas estão acontecendo. Então, assim, preste atenção nos sinais claros nos próximos dias. Mas quando fala próximos dias, é tipo assim,
essa semana, no máximo uma semana, nos próximos dias mesmo, você vai receber sinais que você vai saber exatamente os passos que você precisa dar numa situação aí. Tá? Gente do céu. A força dessas leituras hoje eu não tô dando conta. Damara, liderando crianças aqui. Você é boa em ajudar, aconselhar e curar crianças. Use as suas habilidades para curar crianças agora. Tá? Para muitos aí faz parte, né, digamos assim, da sua missão de vida ajudar crianças, trabalhar com crianças. Aqui. Tá? E você vai ser como, né? Mas como que eu vou fazer isso? Você vai ser orientado nos próximos dias. Uau, gente do céu. Meu Deus, passada engomada. Gratidão a todos que acompanharam até aqui. Vamos para a nossa magnetização. Meu chakra cardíaco tá assim, ó, explodindo com essas leituras hoje. Me conta aí depois nos comentários se tá sendo tão forte para você quanto tá sendo para mim. Só um minuto que eu vou ter que pegar um instrumento. Tive que ali pegar o meu tambor do oceano para fazer aqui um trabalho junto com o canto, a frequência de cura lemuriana, para fazer aqui a ativação da água, a magnetização da água. Então vamos lá, pegue seu copinho, deixa aí perto de você. Na presença sagrada do Eu Sou, eu invoco o raio verde da cura, com a presença dos trabalhadores de luz, Mestre Larion, Mestra Palas Atena, Arcanjo Rafael e Arqueia Fé. E convoco o raio violeta da transmutação, com a presença e as bênçãos do amado Mestre Saint Germain e Lady Portia, Arcanjos Zadkiel e Arqueia Ametista, para que junto com todos os raios, todos conectados neste momento, sejam trazidos até nós, a cada coração, a cada alma que se conecta neste momento com essa sessão de cura, a transmutação de dores, medos e energias negativas e a cura a nível celular das emoções, das inquietações, das dores e das feridas mais profundas de alma. Inspire e expire profundamente, voltando a atenção para o seu chakra cardíaco. Inspire e expire profundamente, se conectando com as suas emoções.
Na presença sagrada do Eu Sou, eu agradeço imensamente a presença de todos os trabalhadores da luz, dos 7 raios da Fraternidade Branca, neste momento, aos trabalhadores do raio verde e do raio violeta, que trabalharam ativamente na transmutação e na cura de nossas dores e nossas feridas neste momento. Agradeço imensamente a presença, o amor, a compaixão de todos envolvidos nesta cura, minha família estelar, arcturianos, comando Ashtar, gratidão a todos os seres de luz aqui presentes, meus mentores, mestres, gratidão. Na presença sagrada do Eu Sou, eu encerro neste momento essa sessão de cura, com gratidão imensa e eterna a todos que aqui estiveram, apoiaram e participaram. Assim é, está feito, eu sou, eu sou, eu sou. Gratidão a todos neste momento. Que energia maravilhosa. Espero que te ajude, que conecte com o seu coração. Gratidão para quem chegou até aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Namastê.